Sabe aquelas grandes histórias de guerra que terminam com a vitória do herói? Pois é, a nossa análise de hoje começa exatamente aí, depois que a batalha já foi vencida. Vamos mergulhar na história de Gideão para entender as consequências, muitas vezes bem complicadas e inesperadas, de uma vitória que parecia perfeita. A maioria das narrativas para na grande celebração, né? Mas é aqui que a coisa fica interessante. A grande pergunta que guia a gente é: o que acontece depois que o herói vence a guerra? E como vamos ver, a resposta é bem mais complexa do que só festa e comemoração. Então, logo depois daquela vitória inacreditável, o primeiro problemão de Gideão não vem dos inimigos derrotados, que nada, vem de dentro de casa, dos seus próprios aliados da tribo de Efraim. Eles estão furiosos, se sentindo deixados de lado, sabe? Excluídos da glória da batalha principal. O clima ficou pesado, pesadíssimo. E a reação de Gideão aqui é simplesmente genial. Em vez de bater de frente, ele usa uma diplomacia afiadíssima. Ele basicamente elogia os caras usando uma metáfora do campo, dizendo que o pouco que eles fizeram no final, os rabiscos, valeu muito mais do que a colheita inteira dele. Ou seja, ele joga o ego deles lá pra cima, dizendo que a participação deles foi na verdade a mais crucial de todas. Uma jogada de mestre que acalma os ânimos na hora. Só que a diplomacia tem um limite, né? Gideão e seus 300 homens estão no osso, exaustos, famintos, mas a missão não acabou. Eles ainda estão na cola dos dois reis inimigos que conseguiram escapar. E, precisando desesperadamente de comida, eles vão pedir ajuda em cidades aliadas pelo caminho. E é aqui que a história toma um rumo bem sombrio. Quando Gideão pede pão para os seus soldados em Sucote, os líderes da cidade não só negam, como tiram sarro dele. Eles basicamente dizem: "Ué, você já capturou os reis? Por que a gente deveria te ajudar? Volta aqui quando tiver vencido de verdade, quem sabe a gente pensa." Imagina, uma traição inacreditável, bem no momento em que ele mais precisava de apoio. A resposta de Gideão é imediata e assustadora. Acabou o diplomata. Naquele momento, some o político habilidoso e surge um guerreiro endurecido que faz uma promessa de vingança terrível e, olha só, super específica. Ele não diz só, vocês vão me pagar. Não. Ele descreve exatamente como vai se vingar. Esse aqui é um ponto de virada total no personagem dele. A partir desse ponto, a missão de Gideão muda de figura. Não é mais só sobre libertar Israel. Agora o negócio virou pessoal. A caça aos reis inimigos se mistura com a promessa de vingança contra seus próprios conterrâneos. E como estrategista militar, Gideão continua brilhante. Ele encontra o acampamento inimigo que achava que estava seguro e lança um ataque surpresa fulminante. Ele derrota os 15 mil soldados que restavam e, o mais importante de tudo, captura os dois reis, Zeba e Salmuna. Pronto, agora ele tinha a prova que precisava para executar sua vingança. E ele não age por impulso, não. Ele volta para Sucote e executa o plano de forma fria, calculada. Primeiro ele esfrega na cara dos líderes, os reis capturados, como quem diz, e aí, duvidaram de mim? Depois ele cumpre a promessa brutal de torturá-los. E na outra cidade, Penuel, ele ainda mais duro, derruba a torre da cidade e mata os homens de lá. E quando a gente acha que a vingança terminou, vem a revelação final. Num confronto direto com os reis capturados, Gideão revela o motivo mais profundo de seu ódio. Eles tinham matado os irmãos dele. A guerra, que era nacional, agora era uma questão de honra familiar. E depois que seu filho mais velho hesita, o próprio Gideão executa os reis, colocando um ponto final na guerra e na sua vingança pessoal. Com a vitória completa, a vingança executada, Gideão está no topo do mundo. O povo de Israel, super agradecido, oferece a ele a maior honra que poderiam, a chance de ser rei e começar uma dinastia. E a resposta de Gideão parece ser o auge da humildade, da piedade. Ele recusa o trono, dizendo que só Deus deveria governar sobre o povo. Para todo mundo ali, aquela era a resposta perfeita, né? A prova de que ele era um líder devoto e sem ambição. Mas, logo em seguida, no mesmo fôlego, ele faz um pedido. Pede que todo mundo doe os brincos de ouro que pegaram dos inimigos. E o total é uma fortuna, algo como 1.700 ciclos de ouro. É muito ouro. E é aqui que a gente vê a grande contradição dessa história. Com todo esse ouro, Gideão manda fazer um éfode, que era tipo um objeto religioso. Só que, em vez de ser algo para honrar a Deus, aquilo vira um ídolo. O mesmo homem que disse só Deus deve reinar, cria um objeto que desvia o povo todo para a idolatria. O texto é bem claro. Aquilo se tornou uma armadilha para ele e para toda a família dele. Então,
No final das contas, qual foi o saldo disso tudo? Gideão, o herói, o diplomata, o vingador, ele viveu bastante, teve uma vida longa. Mas e o legado que ele deixou? Olha só que interessante. Durante a vida de Gideão, a terra teve 40 anos de paz. Ele teve sucesso, pessoalmente falando, mas foi só ele morrer que tudo desmoronou. O povo voltou correndo para a idolatria, se esqueceu de Deus e, o que é talvez o mais chocante, não mostrou a menor gratidão ou cuidado com a família do cara que os tinha salvado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que ecoa até hoje. A história de Gideão nos força a pensar sobre o que realmente significa ser um herói. Ele venceu a guerra, mas não conseguiu construir uma paz duradoura para o seu povo. Ele recusou a coroa, mas acabou criando um ídolo. Então, como é que se mede o valor de um líder? Pela glória da vitória momentânea ou pela força e pela estabilidade do legado que ele deixa? É uma questão que, com certeza, vai muito além dessa história antiga.